Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Chegamos ao segundo vídeo da série Os Principais Textos sobre o Arrebatamento. E nesse vídeo nós traremos a continuação de 1 aos Tessalonicenses, desta vez 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Eu te convido para ficar conosco até o final, para nós decifrarmos se esse texto, de fato, fala do arrebatamento da igreja ou apenas fala do grande dia do Senhor e da grande tribulação. Esse texto em estudo irá falar sobre o grande dia da ira do Senhor, que virá como um ladrão, os mortos espirituais, os mortos no Senhor e o ajuntamento de todos para se encontrar com Cristo. No capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 3, ele deixa bem claro que os tempos e as estações pertencem a Deus. Não são revelados quando será o arrebatamento da igreja, quando será o grande dia terrível do Senhor, porque todas essas coisas terão um contexto de aparentemente paz. Mesmo nós vivemos hoje o período chamado de as dores de parto, em que existe sim um sofrimento sobre a face da terra e que a cada dia esse sofrimento vai ganhando amplitude e força como as dores de uma mulher que está para dar à luz. Da mesma maneira será quando o anticristo estiver sobre a terra e conseguir trazer uma falsa paz. Os sofrimentos das dores de parto permanecerão, mas de repente, sem eles esperarem, como um ladrão, virá tanto grande sofrimento sobre a humanidade, como também o sinal do Filho do Homem lá no céu. O texto em estudo, a partir do versículo 4, vai deixar para nós bem claro que nós não estamos em trevas, por isso não participaremos daquele grande dia que será como uma surpresa para muitos que estiverem aqui na terra, porque nós não dormimos como eles, não estamos mortos espiritualmente como eles, segundo o versículo 6. Mas aqueles que dormem, eles dormem, se embebedam e destroem a sua própria vida porque estão cegos, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O apóstolo Paulo vai agora direcionar a sua palavra para a igreja e vai dizer no versículo 9 que Deus não nos destinou para a ira, ou seja, Deus não nos destinou para esse dia que Paulo fala desde o versículo 1 até aqui o versículo 7. É um dia para aqueles que estão mortos espiritualmente, é um dia para aqueles que dormem, ou seja, para aqueles que não têm vida espiritual. E Paulo vai nos dar uma exortação muito importante que nós precisamos trazer a interpretação desta exortação de forma correta. Veja a distribuição da teologia do apóstolo Paulo. No capítulo 4, a partir do versículo 1, ele fala sobre uma vida de santidade, uma vida de amor fraternal. Depois explica aos irmãos para não serem ignorantes acerca dos que já dormiram e explica como se dará o arrebatamento da igreja. Ele inicia o capítulo 5 falando que aqueles que estão em trevas, eles serão surpreendidos pelo grande e terrível dia do Senhor a partir do versículo 1 do capítulo 5. E depois ele vai mostrar que a igreja não participará deste grande dia, porque a igreja ela não vive como as pessoas incrédulas, mortas e dormindo espiritualmente. A igreja está viva e vigiando. O versículo 10 traz algo para nós muito importante. Uma tradução mais literal do grego ficaria assim: Cristo morreu por nós, para que quer estejamos agora dormindo ou mortos, vivamos no futuro, fala do arrebatamento, todos e a uma só vez em união com Ele. Claramente ele está falando de que aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos no momento, fazendo uma referência ao capítulo 4, do versículo 13 a 18, todos e de uma só vez estaremos em união com Ele, com Cristo, deixando de uma vez por todas em 1 aos Tessalonicenses, a inquietação dos irmãos acerca dos vivos e dos mortos em relação à ressurreição, em relação ao arrebatamento. A parte do texto que diz vivamos no futuro, ainda tem uma força que poderia ser acrescentada agora e para sempre, mostrando que de forma definitiva, aqueles que estão em Cristo, os justos, ou vivos ou mortos, estarão agora plenamente
glorificados, corpos transformados e para todo sempre com o seu Senhor. O texto fala claramente do arrebatamento da igreja e tem uma harmonia incrível com todo o seu contexto remoto e o contexto imediato dentro do livro de 1 Tessalonicenses. Veja a importância de sabermos a tradução literal do texto para uma boa compreensão, pois na Almeida Revista e Corrigida, 1 Tessalonicenses 5:10 diz que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Veja, a palavra não está vivamos, mas vigiemos, dando a entender que existem pessoas que vigiam e pessoas que não vigiam quando ele diz durmamos. Mas não é esse o sentido do texto. Esse vigiar é estar, de fato, vivo, quer vivamos ou quer durmamos, que não é dormir espiritualmente, mas a morte física, ou seja, os vivos e os mortos, todos estarão juntamente com ele no futuro e para sempre, juntos, todos juntos e a uma só vez, no futuro, se encontrando com o Senhor nos ares. Depois do apóstolo Paulo falar sobre a ira, falar sobre o dia do Senhor, que Deus não nos destinou para essa ira, veja a preocupação do apóstolo em que sempre essas palavras sejam o conforto do coração da igreja. Enquanto muitos estão preocupados em parece que assombrar as pessoas com aquilo que há de vir sobre o mundo, a Bíblia Sagrada e o apóstolo Paulo está alimentando a esperança da volta de Cristo. No último versículo, que é o 11, diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não se esqueça de conferir se você é um dos inscritos do nosso canal. Também deixar o seu comentário sobre o arrebatamento, o que você pensa, quais são as suas questões, as suas dúvidas sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição. E esse feedback é muito importante para cada dia mais trazermos um pouco mais sobre o que a Bíblia Sagrada fala sobre o pré-tribulacionismo e o arrebatamento secreto da igreja como uma realidade bíblica, porque sempre foi e nós acreditamos nisso. Ative o sino das notificações, não se esqueça de compartilhar também o vídeo e logo aqui no final teremos mais outras 2 referências de vídeos para você. Esse foi o segundo vídeo da série Os Principais Textos sobre Arrebatamento e logo estaremos com mais um aí. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.